Olá, Fabrício Venâncio aqui. A maioria das pessoas aprendeu a acreditar que mudar a realidade é difícil, que precisa lutar, insistir, forçar, desejar com dor, correr atrás até sangrar por dentro. E quanto mais você acredita nisso, mais você transforma a criação da sua vida numa guerra. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não é a realidade que é dura. É o jeito errado de tentar criar que te esgota. Você está tentando arrancar do mundo um estado emocional que só pode nascer dentro de você. E enquanto você mantiver essa ordem invertida, vai continuar cansando, desejando, esperando e vendo pouca mudança. Existe uma forma de virar essa chave. Uma forma de alinhar por dentro primeiro e fazer o lado de fora se reorganizar como consequência. Quando isso encaixa na sua mente, não vira uma técnica, vira uma compreensão. E a partir daí você para de mendigar resultado e começa a operar como causa. Você deixa de implorar por sinais e começa a se tornar o sinal. É sobre isso que eu vou te mostrar hoje. Existe uma forma de você dar o primeiro passo para criar uma mente próspera sem pagar nada por isso. Eu liberei o diagnóstico da mente próspera, que é a porta de entrada do método subliminar para algumas pessoas de forma gratuita. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você sente que algo invisível te trava, começa por ali. Agora vamos direto ao ponto. O que você tem feito errado não é desejar do lugar errado. Você está olhando para o lado de fora como se ele fosse a fonte. Você pensa assim: quando eu tiver mais dinheiro, eu finalmente vou respirar. Quando eu tiver o relacionamento certo, eu vou me sentir amado. Quando eu alcançar tal resultado, eu vou me sentir bom o suficiente. E percebe o veneno escondido nisso? Você está condicionando o seu estado interno a um evento externo. Você está dizendo, sem perceber, eu só tenho permissão de ficar bem quando o mundo me der o que eu quero. Isso te transforma em refém. E o pior, te deixa preso num ciclo onde você pensa muito no que não tem, reage ao que vê e reforça exatamente a frequência que mantém tudo distante. A criação da realidade não começa no objeto, começa no estado. Você não manifesta uma coisa, você manifesta uma versão de você. E essa versão de você passa a enxergar, escolher, agir, permitir e receber de um jeito diferente. Só que a mente comum odeia essa ideia porque ela quer controlar com as mãos. Ela quer prova antes da mudança. Ela quer garantia antes do salto. E é exatamente aí que a maioria trava por anos. Porque fica tentando usar o mundo para consertar um vazio interno. Só que o mundo não conserta, o mundo revela. E eu vou ser bem direto. Mesmo quando você consegue, na marra, alguma coisa lá fora, a sensação dura pouco. Você fica feliz por alguns dias, talvez algumas semanas, e depois volta para o mesmo eu de sempre. Por quê? Porque você não mudou o programa. Você só pintou a parede. Você não alterou a base emocional. Você não reconfigurou o padrão de pensamento. Você não mudou a identidade que sustenta a sua vida. E sem mudar isso, qualquer conquista vira só um alívio temporário, não uma transformação real. Então, guarda essa frase. Nenhuma circunstância te dá um estado. Ela só ativa o estado que você já carrega. Se por dentro existe medo, mesmo em um paraíso, você vai viver um inferno. Se por dentro existe escassez, mesmo com oportunidade, você vai enxergar ameaça. Se por dentro existe urgência, mesmo com abundância, você vai sentir que falta alguma coisa. Por isso que a ordem correta não é conquistar e depois sentir, é sentir e depois permitir. Não no sentido de fingir, no sentido de gerar de verdade um novo estado interno, até ele virar o seu normal. E aí acontece a virada, que muda tudo. Quando você muda o estado, você muda a percepção. Quando muda a percepção, você muda as escolhas. Quando muda as escolhas, você muda as ações. Quando muda as ações, você muda as consequências. Só que a pessoa fica presa, tentando alterar só a última parte, mexendo nas consequências, como se desse para controlar o efeito sem tocar na causa. Não dá. E essa é a raiz do esforço inútil. Você está brigando com o espelho em vez de ajustar o rosto. Existe um lugar em você que cria antes de qualquer coisa aparecer. E enquanto você não entender isso na prática, você vai continuar achando que manifestação é conseguir coisas. Não é. Manifestação é mudar de frequência. E frequência não é algo místico. É o conjunto de pensamentos, emoções, tensão no corpo, postura interna, expectativa silenciosa e identidade. É o que você carrega sem falar. É o que você emana quando ninguém está vendo. E é isso que o mundo devolve. Você sente isso o tempo todo. Você entra no ambiente e sente o clima. Você sente quando alguém está carente, quando alguém está em paz, quando alguém está mentindo. Isso não é magia. É leitura de estado. A vida também lê o seu estado. Ela responde ao que você é, não ao que você pede. Só que a maioria vive presa na camada mais baixa da existência, o efeito. A pessoa acha que a realidade é o que os olhos mostram. E aí tenta ajustar tudo só pelo lado de fora.
trabalha mais, se força mais, se compara mais, tenta controlar mais, funciona até um ponto, depois trava, porque chega uma hora que não é falta de esforço, é falta de identidade compatível com o próximo nível. A ação é física, a ação pertence ao mundo visível, e o mundo visível é consequência atrasada, ele é o fim do processo, não o início. Então quando você tenta criar só com a ação, você tenta mudar o final sem tocar no começo. É como empurrar um rio com a mão. E por que o rio não muda? Porque a correnteza é você. A correnteza é o seu padrão interno. Tudo que existe foi ideia antes de ser coisa. Um avião existiu na mente antes de existir no céu. Um negócio existiu como visão antes de existir no mercado. Uma música existiu no silêncio antes de existir no mundo. Mas na sua vida você faz o contrário. Você olha para fora e deixa o mundo dizer quem você é. Você deixa o saldo, a resposta, o atraso, a rejeição, a falta definirem a sua frequência. Quando você faz isso, você diz: a realidade é a causa, eu sou o efeito. Mas isso é a inversão do seu papel. Você é a causa, a realidade é o efeito. Você não está preso porque falta algo fora. Você está preso porque aprendeu a reagir. E toda vez que você reage, você volta para o mesmo estado. O mesmo estado gera as mesmas escolhas. As mesmas escolhas geram as mesmas consequências. E a consequência reforça a mesma crença. Pronto. Loop criado. Você pensa, não dá, sente medo, age pequeno, recebe pouco, confirma, não dá. Você pensa, ninguém me valoriza, sente rejeição, se posiciona mal, aceita pouco, confirma, ninguém me valoriza. Isso não é azar, isso é coerência. Se o estado cria, então o trabalho real não é correr atrás de coisas, é trocar de estado. Mas trocar de estado não é fingir, não é repetir frase vazia. É reeducar o seu corpo e a sua mente a habitarem uma nova faixa de consciência antes da prova externa. Porque a prova vem depois. O mundo é atrasado. Ele mostra hoje o que você vem sustentando por dentro há muito tempo. Quando você diz, vou ficar bem quando resolver, você diz, só mudo depois que o mundo mudar. Mas o mundo só muda depois que você muda. Você existe em camadas. Corpo que age, mente que imagina, consciência que escolhe. O problema é que você deixou os sentidos mandarem. Você deixou o que vê definir o que acredita. Enquanto isso continuar, você fica preso no último degrau, o visível. Se você quer mudar de vida, você precisa voltar ao primeiro degrau, o invisível, o estado interno, a identidade. Pergunta-chave: se você tivesse hoje o que mais deseja, quem você seria por dentro? Como você respiraria? Como escolheria? Como se posicionaria? Porque é isso que você precisa se tornar primeiro. Quando você faz isso, você para de pedir e começa a atrair. Para de correr e começa a receber. Para de implorar e começa a se tornar compatível. Você vira o tipo de pessoa que a realidade precisa obedecer. Agora vamos para a parte prática, porque entender sem aplicar só vira mais uma ideia bonita que não muda nada. Existe um estado interno que é naturalmente magnético. Não é euforia, não é empolgação forçada, não é positividade artificial. É um estado de calma, presença e confiança silenciosa. Quanto mais você se aproxima disso, mais você entra na frequência onde as coisas começam a se encaixar sem você precisar se destruir tentando. O problema é que a maioria vive em modo de sobrevivência. Corpo tenso, mente acelerada, pensamento repetitivo, emoção oscilando entre medo, expectativa e frustração. Esse estado não cria, ele reage, ele se defende, ele tenta controlar. E tudo que tenta controlar revela que está com medo de perder. Enquanto você estiver nesse modo, você pode até se esforçar muito, mas você não vai se tornar magnético. Você vai se tornar cansado. O primeiro passo para sair desse estado é aprender a ficar em silêncio por dentro. Silêncio não é ausência de som, é ausência de luta interna. É quando você para de discutir com a realidade, para de discutir com a sua mente e começa a simplesmente estar. Esse estado muda tudo, porque ele te tira do automático. Quando você fica quieto por dentro, algo acontece. Você se separa do seu pensamento. Você deixa de ser o pensamento e passa a observar o pensamento. E quando você observa, você não obedece automaticamente. Você escolhe. Isso já muda a sua frequência. Por isso que práticas de silêncio são tão poderosas. Não porque sejam místicas, mas porque quebram o ciclo do ego automático. Quando você senta, fecha os olhos e simplesmente fica, a mente vai fazer barulho. Ela vai jogar memórias, medos, planos, cenas, críticas, mas se você não briga com isso e não segue isso, você começa a se desidentificar. E quando você se desidentifica, você sai da frequência velha. Esse é o começo da criação consciente. Outra coisa essencial é o seu sistema nervoso.
Se o seu corpo vive em alerta, você vive em escassez. Um corpo que se sente ameaçado não cria, ele foge, ele se defende, ele aperta. Então, não adianta querer abundância com um corpo em guerra. Você precisa aprender a desacelerar. Respirar mais fundo, diminuir estímulos, sair de ambientes que te esmagam sempre que possível, porque o seu corpo precisa aprender que ele está seguro. Só quando o corpo se sente seguro, a mente consegue criar em vez de reagir. Quando você regula o corpo, você muda o campo. Você começa a perceber coisas que antes passavam batido. Você escuta mais a intuição. Você escolhe melhor. Você não se joga em qualquer coisa só por ansiedade. E isso muda completamente o tipo de ação que você toma. Antes, você agia por desespero. Agora você age por clareza. E uma ação clara vale mais do que 100 ações desesperadas. O terceiro ponto é liberar peso emocional antigo. Emoção não resolvida vira ruído no seu campo. Vira tensão invisível, vira bloqueio. Enquanto você carrega raiva, vergonha, medo antigo, culpa, abandono, rejeição não digerida, você carrega uma frequência que não combina com aquilo que você diz querer viver. E isso não se resolve fingindo que está tudo bem. Se resolve olhando para dentro, quando algo te dispara. Quando você se irrita demais, quando você se fecha demais, quando você se sente pequeno demais, ali tem uma parte sua pedindo atenção. Se você ignora, ela continua mandando sinais. Se você acolhe, ela solta. Esse trabalho é contínuo, não é uma sessão mágica. É uma postura de maturidade interna, não corro de mim. Quando você vai limpando isso, sua energia fica mais leve, você começa a sentir menos peso nas decisões, menos medo do futuro, menos apego ao passado. E por fim, talvez a coisa mais poderosa: parar de reagir automaticamente à realidade. Toda vez que algo acontece e você reage no impulso, você deixa a realidade mandar em você. Você vira efeito de novo. Criar é responder, não reagir. É ver o que acontece e escolher quem você vai ser diante daquilo. Mesmo quando algo parece ruim, você pode escolher não entrar na mesma vibração daquilo. Você pode escolher manter a sua base. Quando você faz isso, você quebra o ciclo. Você deixa de ser moldado e volta a moldar. Nada disso é rápido porque é profundo. Mas é simples. Silenciar por dentro, regular o corpo, curar o que pesa, escolher a própria postura. Isso te coloca na frequência onde a vida começa a te encontrar. Quando você muda o estado, a realidade não muda como num estalo mágico. Ela começa a se reorganizar. Primeiro por dentro, depois ao redor. E esse depois não é castigo nem demora injusta. É simplesmente o tempo que o mundo visível leva para copiar o mundo invisível. A partir do momento que você sustenta um novo estado, 3 coisas começam a acontecer sem esforço consciente. A primeira é que a sua percepção muda. Você começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que antes passavam invisíveis. Não porque surgiram do nada, mas porque você não tinha olhos para elas. A frequência muda o que você percebe, e o que você percebe muda o que você escolhe. A segunda é que as suas escolhas mudam. Não porque você faz força para ser diferente, mas porque o diferente passa a fazer sentido. Aquilo que antes te atraía deixa de chamar. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer natural. Você começa a dizer mais não sem culpa. Começa a dizer mais sim sem medo. Começa a sair de lugares, relações, hábitos e pensamentos que não combinam mais com quem você está se tornando. E a terceira é que as suas ações mudam, não em quantidade, mas em qualidade. Você faz menos, mas acerta mais. Você não age mais para provar nada. Você age porque aquilo é a expressão do que você já é por dentro. E ações que nascem de um estado alinhado carregam uma força completamente diferente. Elas abrem portas, elas criam encontros, elas geram respostas que antes não vinham. É aí que começam as coincidências. Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você sente que deve ir a um lugar e algo importante acontece lá. Você fala algo sem planejar e aquilo muda uma situação inteira. A mente chama isso de sorte, mas sorte é só o nome que dão para a coerência entre o estado interno e o movimento da vida. Quando você entra num estado de calma, clareza e confiança silenciosa, você para de forçar a vida a te obedecer e começa a se mover no mesmo ritmo dela. E quando 2 ritmos entram em harmonia, o movimento fica leve. Por isso que, para quem está de fora, parece que você teve sorte, deu certo rápido, as coisas se alinharam, mas por dentro, você sabe, não foi rápido, foi preparado. Foi um acúmulo invisível de escolhas internas, de silêncios, de não reações, de novas posturas, de abandono do velho eu. E tem um detalhe importante. Quando você muda de estado, nem tudo melhora de imediato.
algumas coisas caem, algumas relações se afastam, algumas situações acabam. Não porque deu errado, mas porque não combinam mais com a nova frequência. Isso não é perda, é ajuste. Muita gente volta atrás nessa fase, porque confunde desconforto de transição com erro. Mas toda mudança real passa por um intervalo estranho, onde o velho já não serve e o novo ainda está se formando. Se você aguentar esse intervalo sem voltar ao antigo estado, a vida se reorganiza. Outro ponto, quanto mais você tenta controlar como isso deve acontecer, mais você atrapalha. Controle é medo disfarçado de planejamento. Existe uma diferença entre direção e rigidez. Direção é saber quem você está se tornando. Rigidez é querer decidir cada detalhe de como a vida deve te entregar isso. Quando você solta a rigidez e mantém a direção, você permite que a inteligência da vida trabalhe a seu favor. E essa inteligência vê caminhos que a sua mente não vê. Ela conecta pessoas, situações e oportunidades de formas que você nunca planejaria. E aí você entende uma coisa profunda. Criar não é manipular, é cooperar. Você oferece o estado. A vida oferece a forma. Quanto mais você confia nesse processo, mais você se estabiliza. E quanto mais estável você fica, mais rápido a realidade se ajusta. Instabilidade interna gera atraso externo. Instabilidade interna gera fluidez externa. Por isso que a verdadeira disciplina não é fazer mais. É sustentar quem você escolheu ser, mesmo quando nada for ainda confirma isso. É não voltar ao velho estado só porque a vida ainda não respondeu. É continuar respirando como quem já confia, andando como quem já sabe, escolhendo como quem já mudou. Esse é o ponto em que você deixa de ser alguém tentando mudar de vida e se torna alguém em processo de expressão. A vida não está mais sendo empurrada, ela está sendo acompanhada. Chega um momento em que você entende que não precisa vigiar cada pensamento, nem controlar cada emoção, nem transformar a sua vida numa planilha espiritual. Criar não é tensão, criar é coerência. É viver de um jeito que combina com quem você decidiu ser por dentro. Quando você muda o estado, você não precisa ficar repetindo, estou mudando. Você simplesmente vive diferente. Você respira diferente. Você reage menos. Você escolhe melhor. Você se respeita mais. Você não se abandona para caber em lugares que não te comportam mais. E isso por si só já reorganiza tudo ao redor. A maior armadilha é transformar consciência em cobrança. A pessoa aprende sobre o estado interno e começa a se vigiar o tempo todo, com medo de errar a vibração. Isso é só o ego com roupa nova. Você não cria pela perfeição. Você cria pela direção. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você precisa apenas saber voltar. Voltar para o corpo, voltar para a respiração, voltar para a presença, voltar para a postura interna que você escolheu. Não importa quantas vezes você caia no automático, o que importa é quantas vezes você lembra quem você é de verdade. Porque, no fundo, criar não é adicionar, é remover. Remover medo que não é seu, remover crença que você herdou, remover identidade que foi montada pela dor. Quanto mais você tira peso, mais a sua energia flui. E quanto mais ela flui, mais a vida encontra espaço para te atravessar. E quando a vida te atravessa, ela cria através de você. Não como luta, mas como expressão. Não como sacrifício, mas como movimento natural. Você não acorda mais pensando, como eu faço dar certo? Você acorda pensando, quem eu vou ser hoje? E isso muda tudo. Você começa a perceber que aquilo que você chama de destino é, na verdade, um reflexo daquilo que você sustenta em silêncio. E quando você muda esse silêncio, você muda o rumo. Nada do que você vive agora é definitivo. É só um retrato atrasado de um estado antigo. O que vai nascer amanhã depende do que você está sendo hoje. Não do que você deseja, não do que você pede, não do que você planeja, do que você é. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em você já cansou de sobreviver. Já cansou de correr atrás. Já cansou de tentar provar valor. Já cansou de repetir a mesma história com cenários diferentes. Essa parte de você quer criar, quer fluir, quer viver em coerência. Mas criar sozinho só na força da consciência. É possível, mas é lento. Porque o maior desafio não é entender, é sustentar. Sustentar o novo estado quando o velho ainda tenta te puxar. Sustentar a nova identidade quando o passado ainda fala alto. Sustentar a nova frequência quando o corpo ainda carrega memórias antigas. E é exatamente por isso que eu criei o método subliminar. Ele existe para fazer por você no nível mais profundo aquilo que é difícil manter só na força da vontade. Ele remove crenças de escassez que você nem lembra mais de onde vieram. Ele reprograma o seu subconsciente enquanto você dorme, sem esforço, sem luta, sem precisar vigiar a mente o dia inteiro. Ele trabalha no lugar onde os seus padrões foram gravados. O processo é individual. Cada pessoa tem uma história, um padrão, um bloqueio diferente. Por isso, o primeiro passo não é comprar nada. O primeiro passo é o diagnóstico da mente próspera.
Ele é gratuito, mas não é para todo mundo. Existe um formulário, você preenche, a gente analisa. Se você for aprovado, você faz o diagnóstico. Só depois disso você decide se quer entrar no método. Nada aqui é empurrado. Nada é forçado. Porque criação não nasce da pressão, nasce da escolha consciente. Se você sente que entende tudo isso, mas ainda se vê repetindo os mesmos ciclos, se você sente que já sabe o que fazer, mas não consegue sustentar quem você quer ser, se você sente que existe algo invisível te puxando de volta, então começa pelo diagnóstico. O link está na descrição no primeiro comentário fixado. Ele é a porta de entrada para você deixar de tentar mudar a vida na superfície e começar a reprogramar a base. E lembra, você não veio aqui para sobreviver melhor. Você veio para criar. Você não veio para correr atrás. Você veio para se tornar. E quando você se torna, a vida corre até você.